Seja bem-vindo a mais um dia da nossa leitura da Bíblia. Hoje vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulos 10 a 12, um dos trechos mais ricos da vida de Jesus. Aqui vemos um mestre ensinando sobre humildade, fé verdadeira, casamento, generosidade e o maior mandamento de todos, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Nesse momento do ministério, Jesus está a caminho de Jerusalém e cada palavra revela mais do seu coração. Então pega sua Bíblia, prepara o coração e vem comigo descobrir o que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje. Vamos pedir a bênção de Deus para essa leitura através de uma oração. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai que estás nos céus, estamos aqui como teus filhos, Pai, mais uma vez reunidos para estudarmos a tua palavra. Pedimos iluminação, pedimos que o teu Espírito Santo esteja com cada um de nós, Pai. Abre o nosso coração agora para ouvirmos a tua palavra e aceitá-la, em nome de Jesus. Amém. Bíblia aberta, Marcos capítulo 10, a respeito do divórcio. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judeia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto, e Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Jesus abençoa as crianças. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixe que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. O jovem rico. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O perigo das riquezas. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe,
pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhe as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. O pedido de Tiago e João. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver, e foi seguindo Jesus estrada afora. Jesus entra em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: Por que estão fazendo isso? Respondam: O Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: O que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai.
Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12, a figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. Jesus no templo. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. A lição da figueira. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. A autoridade de Jesus. Então regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam, e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditaram nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. A parábola dos lavradores maus. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e os despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhes ainda um, o seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? E procuravam prender Jesus porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. A questão do imposto.
E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário, para que eu o veja. Eles trouxeram, e Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Os saduceus e a ressurreição. Então alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. O grande mandamento. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O principal é: Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: Muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. O Cristo, filho de Davi. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus censura os escribas. E ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. A oferta da viúva pobre. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Essa foi a leitura de hoje. Nos capítulos que lemos, vimos Jesus ensinando com sabedoria, servindo com humildade e mostrando o que realmente importa: amar a Deus acima de tudo
e ao próximo como a nós mesmos. Ele corrigiu corações duros, valorizou os pequenos gestos e nos lembrou que o reino de Deus é para quem tem fé simples, mas sincera. Que essa leitura desperte em nós o desejo de viver como ele viveu, com amor, entrega e obediência. Se hoje você sente que precisa voltar a colocar Jesus no centro da sua vida, esse é o momento. Fale com ele agora mesmo, diga: Senhor, eu quero te servir de verdade, não apenas ouvir tua voz, mas viver o que o Senhor me ensina. E ele vai te ouvir, porque toda transformação começa quando abrimos o coração para Deus. Então que ele abençoe a sua vida, fortaleça a tua fé. E aguardo vocês aqui amanhã para continuarmos a leitura do livro de Marcos. Que Deus te abençoe grandemente e até amanhã.